A terra foi amaldiçoada. Nós nos perdemos em nós próprios. Eu não sei mais quem sou eu. O homem sem Deus não sabe quem é ele. Eu não tenho mais o meu irmão como meu semelhante. Eu tenho meu irmão, meu semelhante, como meu inimigo. Daí as guerras, daí as contendas, daí as disputas judiciais, daí a ingratidão. Nunca como hoje as pessoas estão vivendo um momento de tanta ingratidão. Ingratidão nas famílias, ingratidão nas empresas. Nunca como hoje está se vivendo os momentos de tanta impaciência. A prova está no trânsito que tem matado. Se alguém frear mais bruscamente atrás de um automóvel, hoje já corre risco de vida, risco de morte. Nas grandes cidades, alguma coisa está totalmente errada com esse planeta Terra, alguma coisa está totalmente equivocada com o homem. E a esperança? A esperança, assim como entrou a morte por um homem. Olha que interessante, assim como entrou a morte por um único homem, também entrou a vida por um único homem, o supremo sacerdote, a quem nós chamamos de Jesus. Amém? Amém. É este Jesus que nós temos que ser testemunha no dia a dia. Por que a Bíblia fala que nós somos luz do mundo? Luz não pode brilhar com a outra luz, porque já é luz. A luz precisa brilhar aonde? Nas trevas. Por que nós temos que ser o sal da terra? Alguém já experimentou comer uma comida sem sal? No sentido positivo, tem algumas pessoas que comer quase sem nenhum sal, mas no dia a dia uma comida sem sal não tem sabor, não tem gosto, é intragável, por melhor que seja o alimento. Além do que no passado o sal fazia com que os alimentos não apodrecessem. Aliás, é por isso que o mar é salgado. É interessante esse detalhe. Veja como Deus já providenciou o sal. Olha que exemplo magnífico. Se o mar não fosse salgado, todos os malefícios das contaminações aconteceriam no mar. Os peixes morreriam. Por isso que a água do mar é chamada água salobra. É um paradoxo. Muitas vezes quem fica à deriva, morrendo de sede, não pode beber a água do mar. Mas Jesus é o nosso mestre, é o nosso condutor, é aquele que realmente nos dá a vitória. E não sei se os irmãos sabem, mas a palavra vitória, não existe vitória sem ter tido antes o quê? Luta. E eu quero chamar a atenção também, eu vou ler para os irmãos uma passagem que me chamou a atenção com relação a Jesus Cristo, que eu quero compartilhar com os irmãos agora, que é interessantíssimo. Está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Os irmãos podem abrir na carta que Paulo escreveu aos Romanos. É interessantíssimo isso. Capítulo 5, Romanos 5, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Eu quero ler devagar, porque isso me chamou muito a atenção. Às vezes nós lemos a Bíblia e não interpretamos a Bíblia como o texto diz. Aliás, as grandes heresias estão exatamente na interpretação equivocada da palavra de Deus. Hoje a gente ouve verdadeiros absurdos pregados em várias igrejas. Se nós consultarmos a Bíblia, podemos dizer: isso é mentira, isso é anátema, isso é maldição.
Olha como me chamou a atenção. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Poucas pessoas param para pensar nisso. Mas espera aí. Por que fala que a morte só reinou até Moisés? Interessante isso, hein? A morte durou de Adão até Moisés. Muitas vezes as igrejas que não estão compromissadas com a palavra de Deus não fazem estudos sérios sobre isso, porque Moisés deu a lei, e a lei era imperfeita, a lei era um condutor, muitas vezes de cegos, guiando cegos, até que veio o supremo sacerdote chamado Jesus Cristo. Então a morte, amados irmãos, não tem mais poder. Amém por isso? Amém. A morte, agora olha que interessante, mas ela não reina mais, ela existe, mas ela não reina mais soberana, porque a única pessoa de todo o universo, e é interessante, viu, irmãos? Você pode ler qualquer livro sobre Buda, sobre Maomé, sobre os grandes filósofos gregos, muitas vezes homens memoráveis, homens que fizeram história, mas eles morreram e não ressuscitaram. Então Jesus foi o único que venceu a morte. E de acordo com a palavra de Deus, a morte será o último inimigo a ser vencido, mas ela não é mais rainha. Nós vencemos a morte em Jesus, graças a Deus por isso. Agora, para vencer a morte em Jesus, eu não posso mais ter contato com o mundo, no sentido de contaminação. Os irmãos se lembram da oração sacerdotal de Cristo, que é muito maravilhosa? Pai, eu orava pelos discípulos, né? Pai, eu te peço que não os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Alguém já disse, eu achei essa expressão muito linda, que nós, como luz, temos que ter a propriedade da luz. Ou seja, a luz se reflete no lodo, mas ela não se suja. Olha que interessante isso. Então, de forma prática, irmãos, eu tenho certeza que você crê nisso, mas eu deixo te dar uma má notícia: os demônios também creem. Isso que é dúvida. Eu tenho certeza que você sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas deixa eu lhe dar uma outra má notícia: os demônios também sabem. Eis porque é necessário, para você retomar a sua vida, nascer de novo. Nascer de novo, que é a conversão. O nascer de novo que um grande sábio do passado, chamado Nicodemos, não entendeu. Ele achava que nascer de novo era novamente se formar-se gente, entrar no ventre da mãe para nascer. E Jesus falou claramente: não, Nicodemos, não é isso, é nascer não da carne, mas do Espírito. E se você nascer de novo, amado, nova criatura você é. As coisas do passado já passaram. Como é a sua vida? Eu não posso crer que você, tendo nascido de novo, você escute algumas músicas mundanas. Eu não posso crer nisso. Eu não posso crer que você, já tendo nascido de novo, você ouse ligar a sua televisão nas novelas malditas da Rede Record, da Globo, novelas demoníacas, novelas destruidoras, novelas perniciosas. Eu não creio nisso. Você não pode ter contato com as obras das trevas.